Dois louvores falaram sobre tempo, sobre confiança. Lucas capítulo 15, versículo 12, somente ele. Todos nós conhecemos essa passagem. O filho pródigo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, te entregamos a tua palavra nas tuas mãos, a qual o teu Espírito se faz presente em nossa vida. A tua palavra, mas que possamos também executar a tua palavra. Assim te entregamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Todos nós conhecemos essa passagem. O filho pródigo. Aquele jovem, aquele filho mais novo, que decidiu ir embora, que decidiu pegar a sua herança. O pai ainda estava vivo, mas queria herança. Queria o mundo afora. Não queria ficar em casa. Queria se apressar. Queria pular o tempo. Então, será que sabemos esperar o tempo de Deus? Será que você sabe esperar o tempo de Deus em sua vida? Será que aquilo que você tem entregado na mão do Senhor, aquilo que você confia no Senhor, você tem esperado o tempo dele? Ou será que você se apressa e quer pegar aquilo que ainda não está na hora? Há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Algumas árvores frutíferas demoram 5 ou mais anos. Demora. É o tempo dela. Tem um tempo na sua vida. Tem um tempo de Deus também na minha vida. Esperamos Ele? Confiamos nisso? Pois é. Ou somos igual ao filho pródigo, que ele não soube esperar pela sua herança, se achando que sabia de tudo. Não deu ouvido ao pai, mas deu ouvido às más companhias, aos amigos, que se falavam que era amigo. E nós vamos saber que não é tão amigo assim. Já achava que era grande demais para ficar ouvindo o conselho do papai e da mamãe. Achamos. Achamos que já crescemos, já estamos velhos. Não precisamos mais de conselho nenhum. Então, o filho mais novo queria curtir a vida, queria viver de qualquer maneira. Vai para uma terra longe e acaba conhecendo, frequentando outros tipos de vida e de pessoas. Festas, envolve-se de repente com mulheres, bebidas. Porém, como qualquer jovem cheio de vigor e vontade de viver, jamais imaginaria que um dia acabaria. E acabou se tornando um pesadelo na vida dele. Às vezes achamos que sabemos de tudo e podemos andar sozinhos e não queremos ouvir conselho dos pais e nem ouvir a voz de Deus. Aprendemos algumas lições nesse texto. Tiramos algumas coisas. Eu tirei 4, tem até mais. Tiramos 4 lições aqui. A primeira é que não sabemos esperar o tempo de Deus. Então, como nós vimos, o filho pródigo, ele decidiu pegar a sua herança fora do seu tempo. Não estava no tempo. Não era a hora. Precisava amadurecer. Precisava milhões de coisas. Mas optou. Se antecipou. Ele pode ter dado ouvidos a outros amigos. Esse aqui é um grande erro. É não esperar a hora de Deus. Não esperar o tempo de Deus.
Não vamos ver somente nessa passagem. Temos outras passagens. Em Rute, capítulo 1, versículo 1 ao 4, relata o erro de Elimeleque e Noemi. Saiu da casa de Belém, saiu da casa do pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o tempo de Deus, e Deus vai visitar com pão em Rute, capítulo 1, versículo 6. Não souberam esperar o tempo, se anteciparam. O filho pródigo não soube esperar o tempo, se antecipou. Será que você, será que eu não sabemos aguardar o tempo de Deus? Me parece aquela frase, vamos dar um jeitinho para Deus. Deus não precisa de jeitinho nenhum. Ele não se atrasa e não se adianta, ele vem no tempo certo. No tempo certo ele entrega a tua bênção. No tempo certo ele entrega a tua vitória. No tempo certo, é no tempo dele, não é no seu. O tempo dele pode ser agora. Ao sair da igreja, você pode estar recebendo um contato telefônico e receber a sua bênção. Como também pode ser que não. Mas é o tempo dele, não o meu. É colocar a carroça na frente dos bois. É se antecipar. Cortar caminho. Pegar atalho. Cortar caminho e pegar atalho é problema. É problema. Esperei com paciência no Senhor, mas Ele ouviu o meu clamor. Então, alguma coisa eu estava fazendo, orando, buscando. Não estava parado também. Quero uma porta de emprego, eu vou orar, Senhor, eu vou lá nessa entrevista. Está nas tuas mãos. Se for da tua vontade, amém. Se não for, glória a Deus. Mas você tem que ir. Se está lá marcado 7 horas da manhã, você tem que ir 7, não chega meio-dia. Aí não vai dar certo. É o tempo. Tempo para tudo. Parecemos que estamos fazendo de Deus um gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada, ele aparece e você pede e no exato momento ele te dá. Não é bem assim. Estamos igual uma criança mimada, fazendo pirraça. É para agora e é para agora, é para já. Se o senhor não resolver, resolvo eu. Quantas decepções? Quantos problemas arrumamos quando tomamos a frente de Deus? Quantos problemas arrumamos quando passamos à frente do Senhor? Não esperamos o tempo dele. Quanto tempo? Quantas coisas acontecem? Quanta tempestade vem? Ah, Senhor, para que eu fui fazer isso? Não poderia ter feito antes? Não poderia ter ouvido antes a voz do Senhor? Não poderia ter esperado antes o tempo de Deus? Mas não. Achamos que sabemos de tudo. Aquele filho era abençoado na casa do pai, ele tinha tudo. A verdadeira liberdade, fartura, mas o seu coração estava sempre inquieto. Não ande ansioso por coisa alguma. Filipenses 4, 6 ao 7. Então ele achou melhor ouvir a voz do seu coração. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, lemos: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Aonde está? Você anda inquieto? Você anda impaciente? E foi exatamente experimentar o prazer do mundo, sem medir consequência, até que o tempo difícil vier. E aí ele viu a grande besteira que cometeu. Não é assim? Como se diz, a ficha caiu agora. Para que eu fui fazer? Como está o seu coração, meu amado, minha amada irmã? Estamos ansiosos ou o nosso coração está descansado no Senhor? Como está ele? Quando ele está descansado, tudo vai bem. Quando ele está ansioso, é um problema sério. Sabemos mesmo esperar o tempo de Deus? Ninguém se forma em uma faculdade no mesmo dia, já viu? Alguém entra hoje e se forma amanhã? Não, tem um período, tem um tempo. Está vendo?
Tem tempo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e que faz a sua carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Pois é. Aonde está o seu coração? Como está ele? A segunda lição é que sabemos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas decisões precipitadas. Sabemos reconhecer? Eu errei. Será que sabemos? Será que confessamos esses nossos erros? O filho pródigo soube reconhecer os seus erros, as suas atitudes precipitadas. Assim também como Noemi, ela soube reconhecer os seus erros e voltou para a casa do pai. Ele diz assim: eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Sabemos reconhecer ele? Sabemos reconhecer os nossos erros quando nós mudamos de caminho? Quando nós erramos, sabemos assumir os nossos erros? Ou colocamos a culpa em outro? Ele poderia colocar a culpa nos amigos, mas foi eles que me induziram. Mas ele soube assumir o seu erro. Ele soube assumir sua falha. Ele confessou o seu erro. E nesse versículo, temos 3 atitudes desse filho pródigo. Primeiro que o filho pródigo decidiu se levantar e regressar à casa do seu pai. É o que nós vimos no capítulo 15, versículo 18. E em Tiago 4:8 vai dizer: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Pai, Deus, se encontra no mesmo lugar. Quem afastou, quem errou, fomos nós. Quem tomou a decisão errada, fomos nós. Não foi Deus. Ele continua no mesmo lugar. Quem errou, quem se afastou, foi o filho pródigo. Somos nós. Através dos nossos erros. Através das nossas falhas. Mas o pai continua no mesmo lugar. A segunda é que o filho pródigo teve um arrependimento sincero. Ele vai falar: pai, pequei contra o céu perante a ti. Em Lucas capítulo 15, 18. Em Atos capítulo 3, 19, o apóstolo Pedro vai pregar dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu preciso me arrepender para reconciliar com o Pai. Rasgar o coração e não rasgar a veste. Rasgar o coração de arrependimento. Arrependimento verdadeiro, sincero. Foi isso que esse jovem fez. Ele soube reconhecer o erro e se arrependeu. Precisou passar numa experiência amarga, aonde já tinha falado que ele ia passar. Mas ele precisou passar. Porque ele se antecipou, mas se arrependeu pelos seus atos, pelos seus erros. Será que sabemos nos arrependemos dos nossos erros? Confessamos os nossos erros? Confessamos as nossas falhas? As nossas atitudes erradas? As nossas decisões precipitadas? Será que nós confessamos? A terceira é que o filho pródigo mostrou indignidade, falta de merecimento e quebrantamento. Um coração quebrantado, o Salmo 51, 17 vai dizer isso. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou mais digno. Eu fiz o erro. Eu cometi, eu errei, eu desviei, eu tomei decisão precipitada. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas deixa eu trabalhar na sua casa. Deixa eu ser um dos seus empregados. 3 atitudes. Será que
Temos ela? Será que confessamos? Ou será que jogamos para debaixo do tapete? Ou acusamos a outras pessoas? Foi fulano. Culpa disso é do Beltrano. Culpa minha. Davi, segundo o coração de Deus, por quê? Eles não erraram, quem errou foi eu. Assumia os seus erros. Confessava seus erros. Eu errei, Deus. Não o povo, eu. Eu, Davi. Isso chama a atenção de Deus. Porque sabemos admitir os nossos erros. Sabemos admitir as nossas falhas. O jovem precisava passar por isso? Não. Não precisava. Se tivesse ouvido a voz. Às vezes até ouviu. Por isso que eu falei na oração, não é somente ouvir, é colocar em prática. Porque ouvir a voz de Deus, às vezes ouvimos todos os dias. Seja em pregação, seja em louvor, seja em tudo. Mas colocamos ela em prática? Fala comigo, Deus, e Deus fala todo dia com você. Mas você não coloca ela em prática. Fala comigo, Senhor. Mas o Senhor fala, mas não é aquilo que você quer ouvir. O pai falou para o jovem, mas de repente não era aquilo que o jovem queria ouvir. Ele queria ouvir outra coisa. Então não adianta Deus falar, nem Deus descer para falar com você, que não vai dar certo. Sinto muito, mas é verdade. Porque você não quer ouvir aquilo. Você quer ouvir outra coisa, você quer ouvir aquilo que massageia o teu coração. Você quer ouvir aquilo que alivia, aquilo que você quer. Se o que falar for contra aquilo que você quer, não foi Deus. Não é Deus que está falando comigo. Eu, antes de falar a terceira, eu vou ter que pular para a quarta. Para a quarta lição. A quarta lição é a atitude que não devemos cometer. Sabe qual é? Acharmos que somos melhor do que o outro. Sabe quem tomou essa atitude? Sabe quem fez isso? O filho mais velho. Ficou chateado porque o pai fez festa para o filho mais novo que voltou. Será que nós tomamos essa atitude também aqui do filho mais velho? Foi exatamente o que o irmão mais velho fez. Ao invés de abraçar o irmão arrependido, o mesmo não aceitava a festa para o seu irmão. Muitas das vezes o desviado não retorna para a casa do pai, exatamente por essas atitudes. Pela atitude de ser julgado, de ser apontado o dedo. Cuidado, quando você aponta o dedo para alguém. Cuidado quando você aponta para o dedo para aquela pessoa que errou. Tem um apontando e tem 3 para você. Já reparou? O filho mais velho fez isso. O filho mais velho não aceitou o arrependimento do mais novo. O filho mais velho não aceitou o irmão mais novo ter festa. Porque ele errou, porque ele pegou uma herança que não era dele na hora. Não era a hora dele. Não consegue abraçar o irmão arrependido, se achando melhor. A palavra de Deus vai dizer que em Romanos capítulo 15, versículo 1, mas nós que somos mais fortes, devemos suportar as fraquezas do mais fraco e não agradar a nós mesmos. Eu tenho que abraçar o meu irmão arrependido. Eu não estou falando em passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou falando em abraçar. Olha, conta comigo. Vamos orar.
para você voltar a ser aquele homem e para você ser aquela mulher poderosamente na mão de Deus. Será que temos essa atitude ou temos a atitude do irmão mais velho? Será que abraçamos ou apontamos o dedo? Será que nós pegamos e cuidamos ou deixamos? É uma atitude que não devemos tomar. É a atitude do irmão mais velho. O que está acontecendo? É festa. Teu pai está dando uma festa. Mandou matar o melhor boi, mandou matar isso, mandou fazer aquilo outro, porque o teu irmão mais novo voltou. É o quê? Mas ele foi embora. Não, não aceito. Mas ele errou, eu não. Eu fiquei na tua casa, pai. Mas você tem tudo. A hora que você quiser, você mata um boi e faz a festa. Mas ele estava perdido e foi achado. Lucas 15 fala de dracma, fala do filho pródigo e fala da ovelha perdida. Tudo perdido, mas tudo achado. Como é que eu vejo meu irmão? Então, ele está dizendo que se eu sou forte, eu tenho que suportar o fraco. Eu tenho que ajudar, apoiar. Volto a dizer, não julgar, e sim ajudar. Como eu digo que sou igreja de Cristo e não tomo a mesma atitude de Cristo. Como eu digo que tenho o Espírito Santo e não faço a mesma coisa que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria no lugar do irmão mais velho? Qual seria a atitude dele? Se Jesus estivesse no lugar do irmão mais velho, qual seria a atitude dele? Ele sabia que aquela mulher era prostituta. Ele sabia vários, mas ele abraçou. Não passou a mão em pecados de ninguém, mas abraçou o pecador, arrependido de coração. E esse jovem se arrependeu de coração. Se converteu dos seus erros. Se converteu dessas atitudes erradas. Será que eu abraço? Como é que eu falo que tenho o Espírito Santo de Deus? Como é que eu falo se eu não tomo a mesma atitude de Cristo? Falo línguas, faço isso, faço aquilo, Deus me usa poderosamente. Mas expressar esse amor, o meu próximo eu não tenho. Mas eu gostei que Cristo morreu na cruz por mim, para me salvar, para me resgatar. Mas ele não morreu só para mim. Ele morreu por todo mundo. Está aqui. O meu pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu a dou. Tenho poder para dar e para retomar. Mas eu dou. Quem é que tem 100 ovelhas e uma está longe, se desviou do aprisco? Ele vai lá e coloca lá e vai buscar aquela outra. Como é que você vê aquela pessoa que se desviou? Como é que você faz? Essa é a segunda maior lição dessa parábola. A mão estendida. O caráter de Cristo em minha vida. Minhas atitudes de cristão está sendo de estender a mão ou está igual ao filho mais velho, me achando melhor do que o filho mais novo. A primeira maior lição dessa parábola, vou falar no final. Como é que eu gostaria de ser tratado no lugar do filho pródigo? Como é que você gostaria? Como é que você gostaria de ser tratado se você, por um erro, que nós somos humanos, erramos, se desviamos?
Como é que você gostaria de ser tratado quando viesse numa igreja? Hã? Gostaria de ser tratado bem? Gostaria de ser tratado abraçado, abraçada? Estou aqui para te ajudar, para orar por você. Não passar na mão, não, mas para te ajudar, para fortalecer. Como é que você gostaria? Ou você gostaria da atitude do mais velho? Como é que você gostaria que Cristo te tratasse? Como é que você gostaria, se fosse o filho pródigo, o pai tratasse? Então, meus amados irmãos, ao invés de apontar o dedo, estendemos as mãos, abraçamos, falamos que Jesus ama e está aguardando o seu retorno, e que você também está aguardando o retorno para a casa do Pai, e se sente a sua falta. Incentiva, dá carinho, dá amor. Vamos fazer uma igreja diferente. Não estou falando de passar a mão, do erro. Não é isso, mas mudar as nossas atitudes. Orar pelas pessoas, por algum motivo se desviou. Não precisamos saber o motivo nenhum. Precisamos sim tomar a atitude de Cristo, ter o caráter de Cristo e fazer a diferença de cuidar mais. Como é que tratamos? Como é que você trataria se porventura agora entrasse um mendigo e sentasse do teu lado? O pastor pegou pesado agora, hein? Como é que você trataria? Você ia olhar as condições dele? Humana? Ou você ia olhar pelo lado espiritual de Deus? Pelo amor, pelo carinho? Como é que você trataria uma pessoa que entrasse aqui com uma saia curta? Eu não preciso falar o que é. Já deu para entender. Como é que você trataria? Julgaria? Faria igual aquele outro: Senhor, eu dou dízimo da hortelã. Eu não sou igual a esse pecador. Aí o pecador vai lá e: Senhor, não sou digno nem de entrar na sua casa. Miseravelmente pecador eu sou. Aí Jesus vai falar: quem saiu exaltado? Olhamos muito para o nosso lado. Esquecemos de olhar o lado do irmão. Queremos ser tratado com carinho, mas quando chega a nossa vez de tratar, não tratamos. Queremos que as pessoas estendam a mão para nós, mas se julgamos melhores e não levantamos as nossas mãos, erguemos ela para ajudar. Santo aqui só tem um: Cristo. E ele estendeu as mãos para a prostituta, para ladrão. Ele estendeu a mão. Se ele soubesse quem é, ele sabia quem era. Sabia quem era. Aquelas pessoas falavam, mas não praticavam. Falar é muito bonito. O amor não é fala. O amor é gesto. Eu te amo é muito lindo, mas a atitude do eu te amo é melhor. O amor não é fala. É gesto. São atitudes. E a maior atitude que Cristo fez por você e por mim. Ele não falou eu te amo. Você ouviu falar? Ele não falou. O eu te amo dele foi lá na cruz. Por você e por mim. Não merecíamos nada. Eu menos ainda.
Porque eu sei de onde que ele me tirou. Eu sei do lamaçal que ele me tirou. Eu não estava com lama até aqui, eu já tinha passado. E ele foi lá e fez assim: vem, Mauro. O meu amor por você foi lá na cruz. Vem. E como é que eu faço para o vizinho? Será que aquele filho mais velho, se fosse ele, ele queria que o pai fizesse aquilo? Queria. Pode ter certeza que queria. Queria que o pai o abraçasse, que o pai desse veste nova, que o pai desse anel novo, que o filho que foi perdido fosse voltou para casa. Ele queria que fizesse aquele churrasco, aquele banquete, aquela festa. Ele queria. Mas quando foi o oposto, pode ter certeza, quando foi o oposto, aí agora ele já não. Esse meu irmão foi embora. Que negócio é esse, pai? Ele fez tudo, ele abandonou. Eu vou te falar agora a terceira lição, que eu deixei por último. Sabe qual é? Reconciliar com o pai. Voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pão. Em Lamentações 3, 22, 23 vai dizer: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por mais que eu e você sejamos infiel, ele é fiel. Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para apertar tua mão e falar: estou aqui, filho. Estou aqui, filha. Quando o filho chega na casa do pai, recebe como festa, o dinheiro era o menos importante. O importante era ter o filho de volta, convertido e arrependido de coração. E ele aconteceu. E aconteceu isso que nós vimos lá, as 3 lições. O dinheiro não importava. Não importava o dinheiro, não importava como o filho estava voltando. O que importava era que o filho estava de volta, arrependido, contrito de coração. Não importava o que o irmão mais velho estava falando para o pai, ou que outras pessoas iam falar. O importante para o pai era que o filho estava de volta. Essa palavra, ela mostra a grandeza do amor divino. E esse amor está te aguardando para retornar à casa do pai. Ou aceitá-lo. Não importa o erro que você cometeu. Ele é misericordioso para perdoar os seus pecados, os seus erros. Nós temos que saber reconhecer os nossos erros, as nossas decisões precipitadas. Que erramos por não sabermos esperar o tempo de Deus. Por tomarmos uma decisão, uma atitude precipitada. Por isso que a dracma perdida, ela tem que ser varrida muitas vezes, até achar. Às vezes ela está perdida dentro de casa. Mas o que chama a atenção no filho pródigo é o pai. Ele se encontrava no mesmo lugar todos os dias, porque ele sabia que o filho ia retornar à casa. Ele estava no mesmo lugar, esperando o filho. E aí, quando o filho vem e se arrepende e fala com seu pai, o pai manda trocar roupa, fala de veste nova, nova veste. Manda dar anel, fala de aliança. Manda dar sandália, fala de caminhada. E faz um festejo. Porque a Bíblia diz que quando tem uma alma arrependida ou reconcilia com Deus, é um festão do céu.
Como é que está o nosso corações? O nosso coraçãozinho, como é que está? Ansioso? Ansioso porque ainda não consegui achar o meu emprego. Ansioso porque ainda não consegui me casar. Como é que está a ansiedade do coração? O coração está inquieto? O coração está em paz? Está descansado? Como é que está o nosso coração? Como é que está ele? Como é que você está? Como é que você chegou nessa tarde para a noite aqui na igreja? Deus sabe, eu não. Será que você chegou aqui com o intuito de ser o último dia? De não querer ir mais para a casa do Senhor? Não vou mais. Estou cansado. Estou cansada. Vou fazer igual o filho pródigo, vou embora. A pessoa não olha para mim, não me cumprimenta. É? Como é que você entrou? Ansioso, ansiosa? Triste, decepcionado, decepcionada? Mas tem um pai que te ama muito. O amor desse pai é tão grande, mas é tão grande, que ele entregou seu único filho por você. Mesmo sabendo que você ia errar. Entregou seu único filho. Seu único filho. Sabe qual é o tamanho desse amor? Está expresso lá na cruz do Calvário. Lá você vai ver a grandeza, o tamanho do amor de Deus por você. Mas aí erramos, desviamos nossos caminhos, até nos afastamos da casa do Senhor, porque de repente a dona Chicória olhou com cara feia, não me cumprimentou. A dona Alface estava na portaria, não falou comigo. Pois é. E aí entramos triste. E aí, de repente, por causa desse gesto, e aí eu fui embora. Eu fui embora por causa de um erro que eu cometi, e esse erro não tem perdão. O mesmo pai, agora falando aqui espiritualmente, representando o pai ali terreno, que estava aguardando o filho, é o mesmo pai que está te aguardando. Só que não foi o pai que saiu de você. Não foi o pai que afastou de você. O pai continuou no mesmo lugar, foi você que afastou do pai. Foi eu que fui embora. O pai está lá. Foi eu que tomei a decisão errada. Então cabe a mim reconhecer o meu erro e retornar para o pai. Quem sabe você se desviou por isso e hoje Deus não está falando contigo para que você volte para casa, para que você retorne para casa, porque Ele tem grandes coisas na tua vida e às vezes até nós mesmos não achamos que Deus não vai nos perdoar. Achamos que Jesus não vai perdoar mais porque a gente errou, erramos feio. A Bíblia diz: pecamos todos os dias. Não tem um justo na terra. Não tem um santo. Não tem. E esse filho, ele reconheceu. Então, se de repente se o Espírito Santo falou com você através dessa mensagem, ou está falando com você,
eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Mas se você não tem força para vir, pede teu irmão da direita, teu irmão da esquerda, teu irmão da frente, teu irmão do lado, teu irmão de trás. Se você deseja aceitar ou retornar à casa do Pai, eu quero convidar o povo para louvar aqui aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Faça isso nessa noite. Vem aqui na frente. Não seja tímido. Não seja tímido. Se o Espírito Santo falou com você, eu te convido a vir aqui na frente. Eu tenho certeza que falou. E se você também precisa de oração, vem aqui na frente, o pastor Flávio vai estar orando. Eu estou fraco. É bonito saber assumir os nossos erros. É bonito saber assumir as nossas falhas. Se você não tiver força, fala com teu irmão. Pede a ele para te trazer até aqui na frente. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar anda revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz. Cessar a tempestade, quando o mar inteiro se acalma, diz que em fé devo permanecer. Jesus me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, e a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar anda revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz e aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, quando o mar inteiro se acalma, diz que em fé devo
aceitar Ele como seu único Salvador, vem aqui na frente. Estaremos olhando por você. Faça igual o filho pródigo. Reconheceu os seus erros. Tomou a atitude correta. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Vocês foram para casa. Volta confiando mais em Deus. Volta acreditando nos sonhos de Deus na sua vida. Que você possa entender o tempo do Senhor na sua vida, seja Ele na vida ministerial, seja Ele na vida espiritual, seja o que for. Que você possa entender o tempo de Deus e não o seu. Que você possa entender que Deus tem grandes coisas na sua vida, mas é no tempo dEle, não é como você quer. Eu costumo dizer que a bênção ela já está pronta para você, mas você ainda não está pronta para a bênção. E Ele está moldando você. Ele está te colocando o caráter dele na sua vida. Ele está te moldando de uma forma para poder você fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que você almeja. Você possa entender o tempo de Deus na sua vida. Ele não está demorando. Ele está te aprimorando. Ele está te moldando para você receber a tua bênção, para você receber a tua vitória. É isso que Ele está fazendo. Confia nele, porque quando você deposita a sua vida na mão dele, você tem que confiar totalmente que vai ser no tempo dele e não no seu. Que possamos aquietar os nossos corações, deixar o nosso coração quieto, que o nosso coração fique quebrantado pelo Espírito Santo, que nós possamos entender que Deus é perfeito em tudo. Deus não te dá nada pela metade, meu jovem, minha jovem, homens e mulheres. Deus, quando dá, Ele entrega a bênção por inteiro. Ele pega a bênção e dá por completo, seja o que for, seja em que área for. O que nós temos que fazer é colocar a nossa vida totalmente na mão do Senhor, confiar totalmente na mão do Senhor. Por mais que o nosso barquinho seja pequeno, por mais que a tempestade seja grande, que nós possamos confiar plenamente em Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Flávio. Glória a Deus, maravilha, bendito seja o nome do Senhor, a glória é dEle, a honra é dEle. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, bendito seja para todos sempre. Uma ótima semana para todos, um final de mês abençoado, que nós possamos estarmos firmes nesse caminho, guiados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, sabendo a hora de Deus, o tempo de Deus. Ótima semana, Deus abençoe, proteja, guarde, em tudo, guie os passos de cada um de nós. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digamos, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta a irmã e o irmão do lado com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.